alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um estudo complementar neste terceiro trimestre de 2020. Os irmãos sabem que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus não editou, por causa da pandemia do Covid-19, uma revista para o terceiro trimestre de 2020 e sugeriu que nós repetíssemos o estudo que foi feito no segundo trimestre. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Um comentário da carta de Paulo aos Efésios, cujo comentarista foi o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, na capital da República, em Brasília, e que é também presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Diante desta sugestão, o portal Escola Dominical preferiu fazer uma série de estudos complementares para poder aprofundar o assunto do estudo da carta de Paulo aos Efésios. Uma mera repetição poderia ser contraproducente, principalmente naquelas igrejas que, apesar de toda a dificuldade da pandemia, conseguiram estudar o trimestre. Sabemos que muitos não estudaram. Mas para esses que estudaram, então nós temos esta sugestão de aproveitar esses estudos complementares para se aprofundar no estudo da carta de Paulo aos Efésios, aproveitando inclusive o apêndice que nós fizemos no trimestre passado. Hoje nós iremos estudar aqui o estudo complementar número 4, que tem como título O Velho e o Novo Homem. Vamos fazer um estudo acurado da segunda parte, ou da parte final, terceira parte, do capítulo 4 de Efésios, que não foi tratado especificamente na revista do trimestre passado. Aí na tela, os irmãos veem o texto áureo que nós escolhemos para esta lição. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Efésios 4 e 17. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala para os seus leitores que eles não podiam mais andar como andavam antes. E não podiam mais ter o mesmo comportamento, a mesma conduta dos outros gentios. Quer dizer, aqueles gentios que não haviam crido em Cristo Jesus. Na próxima tela, os irmãos veem o texto que nós sugerimos para a leitura bíblica em classe. É a carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, versículos 17 a 32. Justamente esta passagem longa, por isso nós não vamos lê-la aqui, que não foi objeto de um estudo acurado no trimestre passado. Até entendemos que os irmãos podem até usar este estudo em 2 domingos, porque é um pouco longo, nós não iremos aqui ser muito prolixos, mas os irmãos veem que são 16 versículos aqui, aliás, 15 versículos aqui, e os irmãos têm aí muito assunto, né? Efésios 4, 17 a 32. O título que nós escolhemos para o estudo desta parcela da carta aos Efésios é O Velho e o Novo Homem. Porque Paulo fala de um velho homem, que é aquele homem que vive no pecado, aquele homem que tem a natureza pecaminosa, e o novo homem, este homem que nasceu da água e do Espírito, que foi regenerado pela palavra de Deus, que foi gerado de novo pelo Espírito Santo, este novo homem que é o servo de Deus, que é a pessoa salva. Então nós temos aqui o velho homem e o novo homem. E Paulo vai fazer um contraste. Nós estamos aqui na parte prática da carta aos Efésios. Os irmãos sabem que Paulo, quando ele escrevia uma carta, normalmente ele dava alguns ensinos da palavra de Deus,
que é a chamada parte doutrinária, e também dava alguns ensinos a respeito da prática, como devia ser o comportamento, como devia ser a conduta da pessoa que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então é a parte prática da epístola. O capítulo 4 da epístola aos Efésios já faz parte desta fase prática, deste ensino prático, né? Então nós temos a parte prática. E Paulo vai dizer que como se deve andar como servo de Deus. O que não se deve fazer e o que se deve fazer. Na próxima tela, nós vemos aí o primeiro texto bíblico que Paulo nos fala nesta passagem. O texto diz assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O apóstolo Paulo, ele começa este estudo de como deve ser a conduta do salvo em Jesus, lembrando como são os incrédulos, como vivem aqueles que não têm Deus nem esperança no mundo. Esta é uma expressão que o próprio Paulo usou lá no capítulo 2 de Efésios, no versículo 12. Ele diz assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós tivemos até uma lição no trimestre passado, estudando a condição dos gentios sem Deus. E é sobre estes gentios sem Deus que Paulo está falando aqui de novo no capítulo 4, nos versículos 17 e 18. Ele diz que os outros gentios, veja bem que ele fala dos outros. Estes outros são os incrédulos. Então aqui nós já vemos que Paulo diz que deve haver uma diferença, uma distinção entre o salvo, mesmo que ele seja gentil, e os outros gentios. Esta mesma distinção entre os salvos e os outros, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, só que desta vez se referindo aos crentes judeus. É o que vemos lá no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo... Capítulo 5, e no versículo... Aqui não estamos achando no momento, mas ele diz assim, quanto aos outros, não ousavam misturar-se com eles. É 5:13. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. Aqui está falando dos crentes judeus ainda em Jerusalém. Então, há que ter uma diferença entre os salvos e os outros. Se eu não consigo identificar um salvo de um incrédulo, esse salvo não é salvo. Esta é uma conclusão óbvia. Os outros são diferentes. Há uma distinção, há um discrimen entre o salvo e aquele que ainda não alcançou a salvação. É importante nós falarmos isso, porque hoje em dia há muitas pessoas que querem ser os mesmos que eram antes de encontrar Jesus. E há pessoas que são as mesmas. E se elas são as mesmas, já não se distinguem dos outros, é porque elas não são parte da igreja. É porque elas não foram salvas. A salvação implica numa diferença, numa distinção. Os outros, ninguém ousava juntar-se com eles lá em Jerusalém. Paulo fala aqui, os outros gentios
não andam mais como vocês. Vocês não andam mais como os outros gentios. E quais são as características destes outros gentios? Diz o apóstolo, em primeiro lugar, que eles estão na vaidade do seu sentido. Ou seja, são pessoas vazias, cuja vida não tem nenhum sentido. Por quê? Porque elas estão voltadas única e exclusivamente para as coisas desta vida. Elas não têm noção da eternidade. Elas não têm noção de que aqui é um momento passageiro. E por isso elas estão voltadas única e exclusivamente para isto. E em consequência disso, as suas vidas são vazias e não têm nenhum significado. Jesus falou que os gentios eram assim. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o salvo, ele busca o reino de Deus e a sua justiça. A sua vida tem um sentido. Ele está se preparando para viver eternamente com Deus. Ele já está aprendendo de Deus aqui. Ele sabe que existe uma vida no além destas coisas passageiras e tão provisórias como são as que estamos vivendo aqui na face da terra. Mas o gentio não. Para ele, a única importância é o comer, beber e vestir. Ele não pensa que isto vai passar e que ele vai partir desta vida para uma eternidade. Salomão, o homem mais sábio que houve sobre a terra, Salomão, ele analisou a vida debaixo do sol. Ou seja, a vida sem a noção da eternidade. A vida voltada unicamente para as coisas deste mundo. E qual foi a conclusão dele? Ele escreveu um livro para falar desta vida, desta dimensão puramente terrena, que é o livro de Eclesiastes. E lá, ele já começa o livro dizendo, Eclesiastes 1 e 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade. Tudo é vazio. Quando nós tiramos Deus, tiramos o reino de Deus e a sua justiça da vida humana, ela passa a ser uma vida vazia. E os outros gentios têm uma vida vazia. Mas Paulo diz que além de estarem na vaidade do seu sentido, também eles estão entenebrecidos no entendimento. Ou seja, o seu entendimento está em trevas. Ele não tem iluminação de entendimento. A sua mente está cega, está na escuridão. E isso nos faz lembrar o que diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A mente dos outros gentios, do incrédulo, ela está cegada, ela está na escuridão, ela não consegue enxergar a luz do evangelho, ela não consegue entender o plano de Deus para o homem, o plano de Deus para a salvação, e por isso ele não tem esperança, e por isso ele não tem fé. Eis a situação, a segunda característica dos outros gentios. Mas Paulo também diz que estes outros gentios são separados da vida de Deus. Eles não levam em conta Deus, não pensam em Deus, não creem em Deus, ou se dizem crer em Deus, vivem como se Deus não existisse, o que dá no mesmo, e por isso
elas estão separadas, porque elas vivem no pecado. E o pecado separa o homem de Deus. É o que a gente lê lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Eles estão separados da vida de Deus. Eles não pensam em Deus, não buscam a Deus, vivem como se Deus não existisse e por isso caminham para a perdição. Mas Paulo diz ainda uma quarta característica destes outros gentios: pela ignorância que há neles. Eles são ignorantes, eles não conhecem as coisas espirituais. Para eles, o que existe é puramente o material. Eles não conhecem nada a respeito da espiritualidade. E quando pensam em algo que não seja desta vida, desta terra, pensam em algo espiritual, são facilmente enganados pelo maligno. E eles passam a crer em religiosidades, em enganos demoníacos, satânicos. Por quê? Porque são ignorantes quanto às coisas de Deus. E são ignorantes porque só pode conhecer as coisas de Deus quem tem o Espírito de Deus. É o que diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu só conheço as coisas espirituais se eu tiver o Espírito Santo. Eu só posso conhecer as coisas de Deus se eu tiver o Espírito de Deus. E estas pessoas não têm o Espírito de Deus, por isso elas são ignorantes. Elas não podem conhecer as coisas espirituais. E a quinta característica que nós temos destes outros gentios é que eles têm dureza de coração. Pela dureza do seu coração. O coração destas pessoas, e coração aqui quer dizer o homem interior, ele é duro, ele é insensível, ele está morto. Morto, porque quando as pessoas dão as costas para Deus, elas ficam sem sensibilidade. O apóstolo Paulo fala disso lá em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É o que acontece. Como eles não conhecem as coisas de Deus, o seu coração é endurecido. Eles estão separados de Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como eles não temem a Deus, não obedecem a Deus, não levam em conta a existência de Deus, eles têm um coração duro, são loucos, eles são insensíveis, estão separados de Deus. E por isto mesmo é que eles são chamados de o velho homem. Este é o velho homem. Esses outros gentios que Paulo está falando aqui são o velho homem. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, o velho homem, nós éramos assim. Nós tínhamos essas características. Mas agora nós temos que nos despojar
deste velho homem. Então, esta é a primeira lição que Paulo nos dá. Ele diz que o velho homem, este homem que está na vaidade do seu sentido, este homem que tem o seu entendimento entenebrecido, que está separado da vida de Deus, que é ignorante e que tem um coração duro, ele tem que ser despojado. Nós temos que nos despir, nós temos que deixar este velho homem. Porque quando nós cremos em Cristo, nasce um novo homem. Mas este velho homem continua existindo. Ele não desaparece. Ele só vai desaparecer no dia da glorificação, no dia do arrebatamento da igreja. Neste dia, este velho homem desaparece. Mas até lá, ele continua existindo. Paulo fala disso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esta carne é o velho homem, que tem estas paixões, estas concupiscências. Ele não desaparece, mas quando nós nascemos de novo, surge o novo homem, nós temos de crucificá-lo. O velho homem tem de ser crucificado. E quem é crucificado não está morto ainda. Está caminhando para a morte, imobilizado, esperando a morte, mas ainda não está morto. Jesus, quando foi crucificado, nós conhecemos as 7 palavras da cruz. Jesus proferiu 7 expressões na cruz. Prova de que ele estava vivo ainda. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde. Esse tempo da crucifixão é o tempo que simboliza a nossa peregrinação na terra rumo ao céu. O velho homem ainda existe, está crucificado, mas ainda não desapareceu, ainda não foi eliminado. E Paulo diz que nós temos que despojar, nos despojar do velho homem. Veja aí na tela, você observa esta passagem, este versículo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Como é que eu me despojo do velho homem? Como é que eu crucifico a carne? Primeira coisa, eu devo falar a verdade e deixar a mentira. E eu acho interessante que Paulo diz assim, deixai a mentira e falai a verdade. Para você poder falar a verdade, primeiro você tem que deixar a mentira. Tem muita gente querendo falar a verdade, mas não fala a verdade por quê? Porque não deixa a mentira. A mentira, irmãos, é algo que é demoníaco. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Está lá em João 8 e 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é por isso que eu preciso deixar a mentira. Jesus um dia disse que que o diabo não tinha nada de Cristo, nada de Jesus. A gente lê isso lá em João, capítulo 13, se não me engano aqui, João, no capítulo 14, ele diz assim, versículo 30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, se você quer ter comunhão com Jesus, você tem que deixar a mentira. Porque a mentira é do diabo. E enquanto você não deixa a mentira, você não pode ter comunhão com Deus. Comunhão com Jesus. Porque Jesus disse que o diabo nada tem em Jesus.
E se a mentira é dele, você precisa deixar a mentira e falar a verdade. E mais, além de deixar a mentira e falar a verdade, você precisa lembrar que nós somos membros uns dos outros, ou seja, nós somos responsáveis uns pelos outros. A igreja é um corpo, nós estudamos no estudo passado, no estudo complementar 3, que a igreja é um só corpo e, portanto, todos nós dependemos uns dos outros. Nós temos que ter esta consciência de que nós somos participantes de um corpo, somos membros uns dos outros e, por isso, nós temos que viver e andar segundo a verdade, porque nós somos do corpo de Cristo e Cristo é a verdade. Então, a primeira coisa que Paulo diz é que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade. Vamos à próxima tela, com a próxima orientação do apóstolo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isto causa um pouco de surpresa. Porque se alguém perguntasse, é bíblico você se irar? Você pode se irar como servo de Deus? Alguém vai dizer, não, o servo de Deus é manso, é pacífico, ele nunca pode se irar. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, irai-vos. Porque a ira é própria do servo de Deus. Por quê? Porque Deus se ira. Se nós estamos em comunhão com Deus, nós temos as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, nós temos a mesma natureza que Deus. A Bíblia diz que nós somos participantes da natureza divina. E quando nós lemos lá João 3, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36, nós vemos que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se você for lá no livro do Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 16, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O próprio Jesus aqui, o Cordeiro, diz que ele tem ira. Ora, se nós somos irmãos de Cristo, filhos de Deus, nós também temos ira. Por isso, quando o texto diz irai-vos, ele é coerente. Se Deus se ira, se Jesus se ira, nós que participamos da mesma natureza divina, também vamos nos irar. Agora, o que é irar-se? Irar é ficar indignado. E quando um salvo, ele vê uma injustiça, ele vê algo errado, ele fica indignado. Se a pessoa não se indigna com a prática da maldade, ela não é salva. Todo salvo, ele fica indignado com a prática do pecado. Assim como Deus, assim como Jesus. Só que a nossa indignação não pode nos levar a pecar também. É por isso que o texto diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós ficamos indignados com a injustiça, nós procuramos reparar a injustiça, a iniquidade, mas nós não podemos pecar por causa desta indignação. Porque o inimigo das nossas almas, ele usa a nossa indignação para ter oportunidade para nos levar ao pecado. Nós nos indignamos, mas nós não podemos nos deixar levar por esta indignação, e esta indignação não pode dar lugar à prática do pecado.
E aí nós já emendamos com a outra orientação do apóstolo, que você pode ver na próxima slide, que diz assim: não deis lugar ao diabo. Irmãos, o diabo ele é atrevido, ele é enxerido, ele procura sempre um lugar. Né? Existe aquela história que diz que um diabo queria entrar numa igreja, né? E ele sempre queria convencer o porteiro da igreja a entrar na igreja. Aí um dia ele fez um acordo com o porteiro da igreja. Ele diz assim: olha, deixa eu só colocar a ponta do meu nariz na porta. Aí o porteiro disse: tá certo, pode colocar a ponta do nariz. Aí o diabo entrou de costas. Né? Ele entrou todo na igreja, mas ele estava com a ponta do nariz na porta. Então, com o diabo não se brinca, irmãos. Né? São as astutas ciladas. Quando o diabo aparece na Bíblia, ele aparece lá em Gênesis 3:1. E ele aparece com uma característica. A Bíblia diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. O diabo é o ser mais astuto que foi criado por Deus. Não queira enganá-lo, você sempre será enganado por ele. Então não dê brechas ao diabo, não dê lugar ao diabo. Não permita que o diabo tenha controle de qualquer área da sua vida, porque onde você abrir a brecha, ele lhe vencerá. Ele o vencerá ou a vencerá, e você terá um grande prejuízo. Então, na ira é o que acontece. Se você der vazão, der lugar ao diabo, você pecará. Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis, e não deis lugar ao diabo. Na próxima tela, nós vemos mais uma orientação do apóstolo Paulo. Ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não existe salvo que seja ladrão. Ladrão não é salvo. É verdade, há um tempo atrás aí, nós vimos aí aquela oração da propina, não é? Um cidadão que se dizia cristão, pastor, recebeu uma propina e depois agradeceu a Deus. Aí, lá em Brasília, né? Aliás, Brasília é a cidade própria para estas coisas. Então, ali está a contrafação do que é ser um servo de Deus. O servo de Deus, ele não furta, ele não é ladrão. Ele tem o trabalho como sua forma legítima de aquisição de bens. Um salvo, ele trabalha para amealhar o necessário à sua sobrevivência. E mais, não só para a sua sobrevivência, mas também para que possa repartir com quem tem necessidade. É uma pessoa desprendida dos bens materiais. Então, quem furtava, diz Paulo, não pode furtar mais. Não pode haver pessoa salva que seja ladra. E também não pode haver pessoa mesquinha, egoísta. Ele é ser trabalhador, também não tem preguiçoso. Na igreja não há preguiçoso. Os preguiçosos que existem são falsos, irmãos. Não pertencem à igreja, corpo de Cristo. Por quê? Porque a cabeça da igreja, que é Jesus, ele é trabalhador. O profeta Isaías, no capítulo 53, ao descrever Jesus, ele diz o quê? Ele começa dizendo assim, versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. O próprio Jesus, ele disse certa vez, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5:17.
Aí Jesus respondendo, lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha, se a cabeça da igreja é de um trabalhador, Jesus, o corpo da igreja é também de trabalhadores. Preguiçosos, pessoas que querem se valer do trabalho dos outros, explorar os outros, não pertencem à igreja. A conduta de quem é salvo não furta e vive do seu próprio trabalho e ainda ajuda, reparte com quem necessita. A próxima orientação do apóstolo, nós vemos aí na tela, é Efésios 4:29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aqui fala a respeito da boca, da língua do salvo. O salvo, ele tem um linguajar diferente. Eu tenho me preocupado nos dias que vivemos ao ver muitas pessoas que, dizendo-se salvas na pessoa de Jesus Cristo, têm uma boca suja, falam palavrões, palavras obscenas, palavras de baixo calão. Isto não é um comportamento de um salvo. Paulo diz que não saia da vossa boca palavra torpe, que são essas palavras obscenas, palavras de baixo calão, demonstram uma moralidade, no mínimo, questionável. É muito difícil. Eu fico preocupado, eu vejo hoje muitas pessoas até defendendo valores cristãos aí nas redes sociais, mas que não procuram nem vigiar a sua fala, a sua linguagem. Mas não é só isto que Paulo está falando. Também é isto, mas não é só isto. Palavra torpe não é só palavrão. Palavra torpe também é toda palavra que tem por objetivo maltratar alguém, ferir alguém, que não tem nenhum objetivo construtivo. Quantas vezes nós vemos pessoas proferir palavras que machucam as outras, que procuram desanimar as outras pessoas, que procuram desacreditar estas pessoas? Estas palavras não provêm de alguém que serve a Deus. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que está no coração. E se um coração quer a destruição das pessoas, quer o mal das pessoas, esse coração é perverso. É aquele coração duro dos outros gentios. É aquele coração insensível. É aquele coração que não tem dó nem compaixão do outro. Não é definitivamente um coração circuncidado por Deus. Um coração que agora está submetido ao Espírito de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz, olha, quem usa palavras destrutivas, que não edificam, essa pessoa é outro gentio, não é salva. Nós não podemos ter este falar maldoso, maligno, malicioso. Tomemos cuidado, queridos e amados irmãos. A próxima orientação do apóstolo, vemos na próxima tela, está lá em Efésios 4:30. E diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós estudamos aqui, quando falamos a respeito dos 7 unos de Efésios, no estudo passado, que nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo. O cristão deve ser dirigido pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos guia em toda a verdade, Ele que nos ensina todas as coisas.
E por isso nós não podemos entristecê-lo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos. E se nós o entristecermos, se nós não ouvirmos a sua voz, se nós não atentarmos para as suas orientações, ele vai se afastar de nós. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque sem ele nós ficamos à deriva no mar da vida. Sem ele nós perdemos o rumo, porque é ele quem vai nos levar ao encontro de Jesus nos ares. Nós temos que agradar ao Espírito Santo. Quem anda com o Espírito Santo anda com Deus. E Deus acaba o tomando para si. Foi o que aconteceu com Enoque. A Bíblia diz que lá no período antediluviano, olha, o capítulo 5, versículo 22 de Gênesis, e andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quem anda com Deus, Deus toma para si. Vai se aproximando de Deus a tal ponto que se cria uma unidade, uma comunhão tão perfeita que Deus toma para si. É o que vai acontecer com a igreja. A igreja será tomada para o Senhor. Mas porque anda com o Espírito Santo. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, está escrito: e o Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito Santo, junto com a igreja, desejam a volta de Cristo. E Cristo tomará para si aqueles que estão com o Espírito Santo. Agora, se você entristece o Espírito Santo, você se afasta do Espírito Santo, você deixa de ser igreja. Não entristeça o Espírito Santo. Procure agradá-lo. Siga as suas orientações. Ainda que você não entenda, obedeça. Porque Deus é Deus. Nós somos meros homens. A próxima orientação do apóstolo, você vê aí na tela em Efésios 4:31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Nós precisamos tirar do meio da igreja, do meio dos relacionamentos entre os salvos, em primeiro lugar, a amargura. A amargura, irmãos, ela é muito perigosa. Quando a gente fica com ressentimento de algo, quando a gente fica ressentido com alguém, nós corremos o risco de ficar privados da graça de Deus. É o que diz o escritor aos Hebreus. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O diabo tem trabalhado muito nos últimos dias a partir da amargura. A amargura é um ressentimento. E nós normalmente temos um ressentimento quando nos sentimos humilhados, traídos, contrariados. É um momento em que o nosso eu prevalece sobre Jesus. Onde nós queremos fazer valer o nosso eu. Só que para seguir a Jesus, Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas às vezes nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade, o nosso eu, o nosso interesse. E como nós somos contrariados, nós ficamos ressentidos. E aí surge a amargura. E se nós deixarmos a amargura brotar, nós vamos ficar privados da graça de Deus. Nós vamos nos afastar de Jesus
perder a bênção do céu, deixar de pertencer à igreja. Por isso nós temos que tirar a amargura. Quando ela aparecer, perdoe, perdoe. Perdoe aquele que te ofendeu, perdoe aquele que lhe contrariou e continue servindo a Jesus, para não correr o risco de ser privado da graça de Deus. A ira e a cólera, nós já vimos aqui, elas são consequências de você não saber controlar a indignação. A indignação. Você acaba pecando por causa da indignação. Você vai para a violência, você vai para a vingança, cuidado com isso. Você vai para a maledicência, cuidado com estas coisas. Tire isto de você. Também nós temos a questão da gritaria. Gritaria, no original grego aqui, quer dizer uma atitude de descontrole, de desequilíbrio. Às vezes, nós saímos do sério, mas nós não podemos sair do sério. Nós temos que estar sob o domínio do Espírito Santo. Sob o domínio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele diz que nós temos que nos mirar no exemplo de Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Sigamos o exemplo de Jesus. Jesus foi injuriado, Jesus sofreu, Jesus foi maltratado, foi injustiçado, mas ele não retribuiu com a mesma moeda, ele não se vingou, ele suportou tudo para nos dar o exemplo, para que nós também vençamos o maligno. Nós não devemos temer quem pode matar o corpo, mas sim quem pode lançar a nossa alma no inferno. Por isso, sirvamos a Deus, sirvamos a Deus. Não percamos o controle, peçamos o equilíbrio. Isso não vem de você, não vem de mim, não vem, vem de Deus. No momento da dificuldade, clame ao Senhor e Ele te dará a devida reação. E nós temos também as blasfêmias. As blasfêmias. O que são as blasfêmias? São as ofensas dirigidas contra Deus. Todas as palavras e atos, mas principalmente as palavras que desrespeitam as coisas sagradas. Tomemos cuidado com isso. Há muitas pessoas que quando passam por dificuldades, adversidades na vida, elas ofendem a Deus, culpam a Deus. E nós devemos ter muito cuidado com isto. Deus sabe todas as coisas, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Há muitas provações, há muitas adversidades que nós não entendemos o porquê delas. Mas Deus sabe o porquê delas. Deus sabe a razão disso. Glorifique a Deus. Paulo, escrevendo lá os primeiros aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo... diz assim: em tudo dais graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. 5:18 de 1 Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradeça as provações. Você gosta de sofrer? Você está querendo que eu seja masoquista, irmão Caramuru? Não. Ninguém gosta de sofrer. Mas não culpemos a Deus por isto. Não ofendamos a Deus por isto. Isto é coisa dos gentios, dos outros gentios. A
Todas as blasfêmias e toda a malícia tem que ser tirada de nós. A maledicência, a irreverência, né? A malignidade. Estas coisas devem ser tiradas do nosso meio. O salvo, ele é benigno. Porque Deus é benigno, ou seja, ele quer bem às pessoas. Ele não tem más intenções com relação aos outros. A última orientação que nós vemos aqui, que o apóstolo Paulo nos dá na próxima tela, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, quando nós estivermos nos relacionamentos com as pessoas, nós temos que tirar a amargura, a ira, a cólera, a gritaria e as blasfêmias e a malícia. Estes 6 elementos devem ser tirados dos nossos relacionamentos. Nós não podemos agir com as relações com as pessoas através destes comportamentos, destes sentimentos. E como é que eu faço isso? O apóstolo diz, antes de você ficar magoado, antes de você, por causa da ira e da cólera, virar violento, antes de você perder o equilíbrio, antes de você ofender a Deus, antes de você ser maldoso, lembre-se que você deve ser benigno, ou seja, deve querer bem as pessoas, porque Deus quer bem a todos, tantos que quis bem a todos, que mandou Jesus para salvar todos. Ele quer que todos os homens se salvem. Então, seja benigno, queira bem as pessoas. Não leve as pessoas a mal, não tenha prevenção, preconceito contra as pessoas, antes que se demonstre que elas realmente sejam más ou que estejam mais mal intencionadas. Seja misericordioso, porque Deus foi misericordioso. Ser misericordioso é ser bondoso, é fazer o bem. Deus é bondoso, Deus é bom. Lembra daquele jovem rico? Ele chegou para Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Então, se Deus é bom e por isso ele faz o bem, é misericordioso, imitemos ao Senhor, façamos o bem, sem olhar a quem. Lembrando que quem pode fazer o bem e não faz, peca. E nós não podemos viver em pecado. E, sobretudo, irmãos, lembremos que Deus nos perdoou. Por que nós temos de perdoar? Porque Deus nos perdoou. Lembre-se da parábola do credor incompassivo, que Jesus contou. Aquele homem que foi perdoado pelo rei de uma dívida impagável. E depois o seu devedor, que devia apenas 100 dinheiros, uma quantia pequena, pediu um prazo para que ele pudesse pagá-lo. E ele não deu o prazo e mandou prender o seu devedor. Quando o rei soube que aquele homem a quem ele tinha perdoado uma dívida impagável não perdoou uma pequena dívida, o rei revogou o perdão. E aquele homem ficou preso para toda a vida, porque ele não tinha como pagar a dívida era impagável. A nossa dívida com Deus era impagável. Nós não podíamos pagar os pecados, pagar o preço dos nossos pecados, mas Jesus veio e morreu por nós. Então nós devemos perdoar todos, perdoar tudo e todos, porque as dívidas, as ofensas que fizerem com relação a nós, são perdoáveis, podem ser reparadas, mas o perdão que nós recebemos não pode ser reparado. Os irmãos veem o contraste que existe entre o velho homem e o novo homem. Sigamos essas orientações do apóstolo, nos despojemos do velho homem e vivamos aqui na terra da forma como Deus quer, cumprindo todas estas orientações que nós aqui estudamos.
Amém.